Bem-vindos ao Dupla Estratégia, um podcast feito por duas irmãs publicitárias que acreditam que todo negócio pode ser transformado com marketing, design e uma boa dose de autoconhecimento. Eu sou Lívia, design de interiores, especializada em projetos comerciais e acredito que todo espaço é também uma estratégia. E eu sou Patrícia, publicitária, especialista em branding e apaixonada por posicionamento de marca. Nosso propósito aqui é te ajudar a crescer tanto no seu negócio quanto na sua vida. Por uma coincidência do destino, né? Eu não sei porquê, nós também somos irmãs, viu, gente? Não sei se vocês já sabiam disso, né? Enfim, bom, como começamos nossa jornada no universo publicitário, né, e no marketing, foi uma história até interessante, porque nós, apesar de irmãs, trabalhávamos em áreas distintas e aí a gente se descobriu trabalhando na mesma empresa por um acaso do destino. Realmente foi muito interessante porque a gente sempre teve algumas afinidades, né? Tanto no trabalho quanto na vida pessoal e de repente a gente se viu também trabalhando juntas. Agora, a diferença é que nós sempre trabalhamos em áreas distintas, né? Paty sempre foi mais voltada para a área comercial, a área de atendimento ao cliente, de planejamento, e eu sempre voltada para a área de criação, produção, design gráfico, durante muito tempo também com edição de vídeo, e todo esse conhecimento acabou contribuindo quando eu resolvi fazer uma mudança de carreira, que foi no universo do design de interiores. Percebi que as duas estradas convergiam, e que poderiam, inclusive, trabalhar de uma maneira unificada para melhorar o meu próprio negócio na época e depois o negócio dos clientes. Isso é uma justificativa muito interessante para vocês entenderem um pouco por que a gente está seguindo por esse caminho. Dupla estratégia surge disso, dessa maturidade que a gente trouxe, né, do mercado, de tudo que a gente trouxe de bagagem, né, da publicidade, da propaganda, esses mais de 20 anos, né, irmã, que a gente trabalha com isso. Então, como sócias, a gente está desenvolvendo um projeto que vai trazer os dois lados, digamos assim, as duas faces do negócio, que é o brand, o posicionamento, mas toda a estrutura de recepção desse cliente, né, o PDV e tudo que está relacionado a isso. Agora que vocês já sabem a razão do nome Dupla Estratégia, a gente vai se aprofundar um pouco mais e explicar como é que isso funciona. Como esse projeto é interessante para mim, por exemplo, como um empreendedor, um dono de um negócio, como é que eu posso ser amparado, ajudado nesse processo? A intenção é justamente fazer com que o empreendedor perceba que tanto sua marca quanto seu espaço físico tem que andar de mãos dadas. Não adianta a gente, por exemplo, ter um branding muito bem feito na parte de identidade visual, de cores e de identificação com o público, se o espaço físico não estiver condizente com tudo isso. Eles têm que andar de mãos dadas, né? Tanto a experiência do cliente dentro do espaço físico, quanto fora, né, no digital, tudo tem que estar completamente alinhado. E por falar em digital, muito interessante a gente falar um pouco sobre isso. A gente está vivendo um momento onde as pessoas estão muito focadas no digital e é isso mesmo, né? O mundo é digital cada vez mais, mas está existindo uma falta de conexão, uma falta de humanidade, digamos assim, né, nos negócios. Então, a gente também vem com essa proposta de criar situações onde o negócio ele tenha um quê mais próximo do consumidor, para que as pessoas não fiquem só naquela sensação de que o negócio é interessante, mas não conhece, não vivencia uma experiência. Eu ia resumir nessa palavra, né? Os negócios hoje eles têm que ser voltados para a experiência do cliente e não só para esses elementos que nós trabalhávamos antes no marketing separadamente, né? Preço, praça, produto, quem é das antigas, né, vai saber desses 4 P's. Aqui só alguns entos mais que vão conseguir entender as pesquisas mais atuais focam muito na experiência do cliente e na relação de intimidade que o cliente vai criar com essa marca, né? Seja ela uma marca só de produtos ou uma marca de serviços também. Tanto o produto ou serviço, hoje, ele precisa dessa identidade, dessa alma, né? A gente sente muita falta disso. A gente vê também muitos profissionais, né, da nossa área que fazem uma proposta visual muito bacana, bastante interessante, mas essa essência falta um pouco. E é nessa essência que a gente pretende entrar. A brecha que a gente tem é essa, né? De mostrar que você pode ter uma identidade visual muito bacana, você pode ter uma identidade visual diferenciada, mas você também precisa ter alma, seu negócio precisa ter essência.
Na hora de você escolher um nome, né, para o seu empreendimento, o logotipo, ele tem que fazer sentido, ele tem que conversar com a sua ideia inicial. Então, essa coisa do estético, né, tá muito em alta por conta do digital, né, a imagem é muito importante, mas a essência é tão importante quanto, e a gente não tem visto isso, né, ultimamente. Justamente por isso, o primeiro tema do nosso podcast, né, o início, vai ser sobre desenvolvimento pessoal. Porque nós acreditamos que para um negócio dar certo, para ele funcionar com todos esses elementos equiparados, o empresário também precisa estar com esse tema, né, em dia, digamos assim. Ele tem que ter esse olhar, porque a gente ouve muito a palavra hoje marketing, né? Mas as pessoas não se aprofundam na palavra marketing. O que seria marketing, né? O marketing não é apenas uma identidade visual bonita, um PDV interessante, né, atraente. Você tem uma série de elementos que fazem com que o seu negócio faça sentido, que o seu negócio se destaque em relação à concorrência. Né? Marketing não é só um Instagram belo. Por exemplo, você que lida com um cliente com muito mais frequência do que eu, você acredita que o sucesso de um negócio começa com o dono e por quê? Eu vou até fazer uma brincadeira, uma frase muito conhecida da maioria de nós, né? Todo negócio tem a cara do cliente. E isso é um fato. Então, a gente precisa entrar nesse mérito. É muito difícil para o cliente entender, ouvir uma crítica construtiva, principalmente nesse momento de transição, né? A gente está vivendo um momento de transição da comunicação. Ela não é mais como era há pouco tempo atrás, né? Não é tanto tempo assim. A gente saiu do inspiracional para o aspiracional. A gente só mudou esse poder de mão, né? O poder saiu da mão dos atores, dos globais, né? Daquele comercial de milhões de reais, para o influenciador digital, a pessoa comum. A gente deixou de ter aquela propaganda de margarina que todo mundo ficava sonhando em ter aquela casa, aquela família linda, e fomos agora para a coisa mais próxima da realidade, do dia a dia. E isso não é fácil de fazer, porque você precisa criar um storytelling, né, interessante de verdade para fazer sentido. Então, isso é um fator muito importante. Eu acho, inclusive, que o empreender é muito difícil por diversos aspectos, né? Inclusive a parte do investimento financeiro, que é o que eu acredito que deixa o cliente mais inseguro quando a gente leva propostas diferentes, tanto para o espaço físico quanto para o investimento em comunicação, seja ela de qual segmento, qualquer veículo que seja ele. E é compreensível, a gente já empreendeu, a gente sabe o quanto esses investimentos são realmente desafiadores, né? Mas se a gente não... Ou melhor, tá na chuva, é para se molhar, né? Não tem como você fazer um empreendimento crescer sem fazer um investimento, né? Sem se desafiar nesse aspecto. Exatamente, muito importante você pontuar isso, porque eu sinto isso na pele, assim, como eu estou no front, né, digamos assim, a gente, primeiro momento ali na captação, geralmente, quando a gente pega um projeto do início, eu sinto isso muito forte, o cliente investe absurdamente no espaço físico, né, ele investe em equipamentos, dependendo do segmento, e quando chega na hora de divulgar tudo que ele fez, todo esforço que ele fez, ele recua, ele pensa duas vezes. E assim, a abertura da internet ela foi muito perigosa nesse sentido. Ela passou a sensação para o cliente que ele não precisa investir em propaganda, publicidade, marketing, seja a terminologia que for, né? Então, isso não é verdade. É tão importante o investimento na identidade visual, no posicionamento desse cliente no mercado, através de algum tipo de comunicação, quanto todos os investimentos que ele faz no próprio negócio, né? Porque se ele não fizer isso, ele não vai ser visto e ele não vai conseguir o retorno que ele quer, né? Mas você acredita que o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal pode contribuir em que aspecto nesse sentido? Muito importante, porque, primeiro, para a gente ter essa visão, a gente primeiro tem que ter uma mudança de mindset, né? Usando uma expressão que é muito comum hoje, a gente ouve muito na internet, mas o que seria isso? É você sair daquele paradigma que você ouviu falar e parar para analisar o que você está ouvindo, que é diferente daquilo que você de fato acreditava. Talvez os argumentos que a pessoa traga para você sejam mais interessantes, mas você tem que estar aberto para isso. E autoconhecimento começa aí, né?
essa resiliência, essa humildade de ouvir alguém que você contratou, um profissional que você contratou para executar aquele trabalho. Então, não faz sentido você contratar uma pessoa para fazer isso e você não permitir que ela faça esse trabalho. Eu acho que isso acontece mais frequente, principalmente nos clientes que já têm a empresa aberta há mais tempo. Eles se consolidaram no mercado, e aí às vezes vêm os desafios, as mudanças, né? Às vezes isso causa uma baixa, né? Nos rendimentos, digamos assim. E aí ele fica mais preso àquela ideia já solidificada que ele tem do que é certo, de que da maneira que ele fez foi que funcionou e que fez ele crescer. E aí, quando chega um profissional com outra visão, tentando fazer com que esse negócio volte a girar e volte a crescer, ele esbarra em uma questão até que vai até para o ego, né? De abrir mão da sua ideia inicial e estar aberto, né, ao que um profissional tem a oferecer. Isso é uma coisa, assim, muito comum. E, na minha opinião, como uma pessoa que trabalha com isso, né, eu sempre trabalhei com isso, é cada dia mais notável que as pessoas que têm essa resistência em relação a essa mudança, a essa transição, porque uma coisa é você tocar um negócio que você mesmo faz tudo, ou que você tem ali, no máximo, 2 ou 3 colaboradores, e você partir para um negócio que você tem dezenas de funcionários. Não é a mesma coisa. Você não vai conseguir gerir esse negócio da mesma maneira. E aí você vai ter um grande gargalo, que é não só... E aí eu não estou nem falando só sobre marketing, gente. Não estou falando só sobre comunicação, eu já estou falando de uma coisa mais profunda. Até porque, né, a nossa função como profissional da área de comunicação é enxergar o negócio como um todo, né? O marketing, na verdade, é algo mais profundo. Então, esse cliente tem que entender que ele precisa de ajuda, sim, de lideranças, ele precisa de, inclusive, opiniões contrárias a dele, mas que está vindo de fora e por isso talvez seja contrária. E ele tem que entender que no momento que ele começou, fazia muito sentido a maneira como ele agia e deu certo. Só que chega um ponto de inflexão que ele precisa realmente entender que a partir dali o negócio é diferente. Eu acho que quando a gente empreendeu, né, a primeira vez, os desafios foram muito maiores justamente porque a gente ainda não tinha a bagagem que a gente tem hoje de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, e eu acho que isso faz toda a diferença para um negócio funcionar. Inclusive, o problema hoje no Brasil, da maioria dos negócios não irem para frente, abrirem falência antes de 2 anos, eu acho que é justamente por causa disso. As pessoas, além de não terem conhecimento do empreendedorismo em si, elas não têm autoconhecimento e não sabem como lidar com as questões que vão surgindo, as diversas, né? As dificuldades financeiras, as dificuldades de relacionamento, né, com a própria equipe. E muitas vezes isso acaba fazendo com que o negócio realmente não deslanche, não funcione por essas questões. E quando a gente fala sobre desafios, a gente fala da dupla jornada, por exemplo, né? Da mulher que se propõe a empreender. Na maioria das vezes, a gente tem que fazer todo esse trabalho, né, que está voltado para o doméstico, pelo menos a organização dele, quando a gente tem suporte. E aí você passa também para essa questão de entrar no negócio de maneira mais profunda, entender como é que funciona. Dentro do próprio negócio tem várias outras nuances que até você descobrir na prática, né, a gente não faz nem ideia do que é. Então, o conhecimento, o autoconhecimento, ele é essencial para qualquer pessoa que está buscando desenvolvimento de carreira ou gestão de um negócio. Pode ser de qualquer tamanho. O autoconhecimento é a base de tudo. E é uma das coisas que a gente vem buscando aprender cada vez mais, né? São muitos desafios, porque além não só da dupla jornada, né? Se for mulher, principalmente aí tem que ter uma dupla estratégia. Jornada dupla é para homem. Jornada feminina é tripla, quádrupla, porque para quem, inclusive, empreende hoje, principalmente os profissionais liberais, né, como os médicos, os advogados, ainda precisam ter esse aspecto de saber falar em público, de saber lidar com redes sociais. Viram influencers, né, na verdade. Nem me fale, eu tive hoje uma reunião com uma cliente, uma médica, inclusive a gente já tem, né, na nossa carteira um número considerável de profissionais dessa área que estava falando justamente sobre isso. Eu estudei para ser médica, eu sou funcionária pública, concursada, agora quero empreender também, né? Quero ir para a parte de consultas, de consultório, e eu estou completamente perdida nesse novo mundo.
esse mundo do digital, onde a gente tem que virar influencer. Eu não sei como fazer isso. É muito estranho para mim. Aí foi interessante a troca da gente e eu falei a mesma coisa. Interessante que eu sou da área de comunicação, nós somos, né? Publicitárias, e para mim ainda é também uma coisa muito estranha. Não é a dificuldade de gravar vídeo, né? Que isso, assim, infelizmente, para a gente não é um problema. Mas inserir isso na nossa rotina como mais uma ferramenta de trabalho não é brincadeira, gente. Aí entra o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal também no seguinte aspecto. Eu acho que a maioria das pessoas tem o medo da crítica. O receio de como vai ser visto pelos outros. Bingo! Por exemplo, a gente está aqui gravando o nosso primeiro episódio do podcast. E por mais que a gente tenha uma certa experiência em falar em público, falar para a câmera, tem, né? Imagina. Mas é completamente diferente isso aqui, porque a gente costuma trabalhar com um roteiro muito pré-definido, aquela coisinha exata do que vai ser tudo dito, estruturado, né? Ou uma entrevista, uma palestra, é Sim. completamente diferente de você estar aqui batendo um papo, falando algo que vai gerar interesse nas pessoas e que vai fazer com que as pessoas queiram ver o próximo episódio. Então, esses desafios fazem com que a gente realmente fique com receio, né, do novo. Agora, imagina para alguém que já tem um perfil de ser mais reservado, né? Pessoas que não gostam muito de exposição e que não tinha até então, né, necessidade disso. Para eles, fotos e vídeos era coisa de aniversário de família. Não era uma coisa com a qual você tinha que lidar, aprender a fazer isso, se produzir, saber a hora certa de gravar um story, e que story, né? Então, a gente sabe que hoje tem algumas ferramentas que podem auxiliar, essas IAs, por exemplo, né, que geram textos, roteiros, mas não é assim, gente, não é simples, não é. Na hora de você executar, colocar na prática, é completamente diferente. E, realmente, para mim, hoje é um dos maiores desafios para esses profissionais, né, dessa área. O autoconhecimento, né, saber até que ponto aquilo faz sentido para mim, como é que eu posso desenvolver isso, e a necessidade, né, porque no fundo existe a necessidade de fazer isso. Teve uma palavra que você usou que eu acho que explica muito bem o porquê também dessa dificuldade que as pessoas têm, né, de ir para esse universo do digital para falar, mesmo não sendo algo que é característico da sua profissão, Sim. que é o sentido. Às vezes a pessoa vai com aquela necessidade muito específica, mas que não faz sentido para o que ela precisa naquele momento. Perfeito. E essa fala foi a fala de uma das nossas clientes, médica também. Ela falou, mas por que eu vou fazer isso? Para mim não faz sentido. Eu acho isso fútil, eu acho... Para uma pessoa que trabalha com saúde, de fato, né? Porque a especialidade dela, inclusive, é algo que é mais profundo, que trata doenças ligado e tudo à mais. saúde diretamente, não Isso, estética, aquela saúde mais assim, que trata com doenças complicadas. E aí ela falou, não vejo sentido nisso. Para mim, não faz o menor sentido eu pegar uma câmera, virar a selfie, começar a falar um monte de coisas para pessoas que eu não sei se vão ser meu público, enfim. É uma questão, né, que a gente vai precisar trabalhar muito, e nós, como profissionais da área, a gente está aqui para isso também, para dar esse suporte, para auxiliar, não só na parte profissional, mas principalmente nessas questões, né, de você se sentir, como eu poderia dizer, fazendo sentido aquilo que você faz. É um propósito, é muito importante, um propósito. Eu acho que não só o sentido, mas o propósito daquilo. Você tem que servir de alguma forma aquele conteúdo que você está oferecendo ao público, não é só para vender a consulta, para preencher a sua agenda. Você tem que fazer um serviço à sociedade. Eu acho que quando o profissional, seja médico, seja advogado, seja nutricionista, qualquer área, quando ele transforma o que vai ser dito ao público como um serviço social também, eu acho que isso começa a fazer mais sentido e a ter um propósito real. Isso que você falou, só para a gente fechar essa questão, né, sobre fazer ou não sentido para mim gravar vídeos para um público, né, para um mundo, porque você amplia, né, eleva a quinta potência. Eu falei isso para essa cliente nossa, essa médica. Para mim não faz sentido isso. Você já parou para pensar que você costuma ir na contramão da maioria, porque você não acredita na maneira como as pessoas falam sobre saúde? Então, você está fazendo um serviço, né, para a sociedade. Você está trazendo informação de qualidade, você está trazendo informação verídica, né, fundamentada. Então, se for para buscar propósito, a gente sempre vai encontrar. É só procurar que você encontra. E não olhar com preconceito. Acho que, assim, gente, o mais importante nessa era digital é você não ter preconceito, não ter muita autocrítica e seguir. É a parte mais difícil. É a parte mais difícil, porque isso faz de nós humanos, né? Mas a gente está aqui para isso, para tentar evoluir e melhorar nesse sentido.
Bom, então eu acho que desenvolvimento pessoal, autoconhecimento voltado para o crescimento do negócio faz todo sentido, porque se você está pronto para lidar com todas essas questões externas, né, do mercado, o público, vai ser mais fácil você trazer isso para dentro do seu negócio de uma maneira assertiva, né, digamos assim. Isso. E só para a gente encerrar, essa é a nossa proposta. A proposta da Dupla Estratégia é essa, é trazer para vocês coisas relevantes, conteúdo interessante, falar sobre temas que fazem sentido e que vão trazer algum benefício, acrescentar na sua vida, né, que está assistindo. Então, que vocês curtam esse momento e que possam participar de outros momentos e outros programas que a gente vai gravar. Até porque no próximo episódio a gente vai ter um profissional muito interessante aqui conversando com a gente, falando sobre empreendedorismo, falando sobre mercado, não é, Paty? Isso. A gente buscou alguns nomes que fazem sentido, que é relevante, que vão trazer coisas que, de alguma forma, vai acrescentar, né, na sua vida. A nossa proposta é essa. E eu espero vocês aqui. Não esquece de se inscrever no canal, já compartilha com pessoas que você crê que esse conteúdo vai ser relevante para aprimorar o seu negócio e espero vocês no próximo episódio. Tchau!